Oi, pessoal! Bom dia, gente querida! Bom dia com muita alegria. Bom dia, amigos queridos, sejam bem-vindos. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia, turminha. Bom dia, com muito amor. Bom dia. Bom dia a todos. Com tantos bons dias especiais, assim, não tem jeito da gente não amanhecer feliz, não é verdade? Que Jesus nos abençoe nessa manhã de hoje, neste dia de hoje. Mas vamos lá, vamos estudar então. Vamos fazer reflexões a respeito do capítulo 20 do Vinha de Luz, né? A porta estreita. Emmanuel pegou então um versículo de Lucas, uma fala de Jesus, versículo 24 do capítulo 13, que é: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí comenta Emmanuel: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará dos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotaria então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem ingressar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ai, ai. Eu acho, Emmanuel, assim, eu acho interessante quando a gente lê as observações de Emmanuel, a gente lê e fala assim, eu pelo menos assim, falo assim, nossa, eu tenho que ler de novo para poder fazer uma compreensão. A gente faz uma compreensão daquilo que está dizendo de fato. Ah, então você depois fica lá, você se dá a oportunidade, aí você desbarata a oportunidade, depois você fica chorando, querendo outra. Porque na hora que chega na hora da transformação, olha só, ele não fala morrer, da transformação, porque o espírito de fato não morre, né? Na transformação da morte, você fica assim, peraí, deixa eu tentar de novo, etc. Mas depois a gente começa a ler novamente o Emmanuel, e começa a ver que cada palavrinha dele tem um conceito, é claro, a ideia como um todo é bastante precisa, nós conseguimos entender com facilidade, mas depois a gente olhando, ele vê que tem nuances em cada fala dele que tem uma profundidade um tanto maior, e essa que a gente tenta buscar nas nossas reflexões, assim, com toda disposição de trabalho, vamos dizer assim, né? Então é isso que nós, de certa forma, vamos tentar propor aqui para a gente poder conversar um pouco mais e a gente poder tirar, vamos dizer, espremer na medida das nossas possibilidades, das forças de nossas mãos, né? Nossa cabecinha e nosso coraçãozinho, assim, o suminho mais profundo dessa fruta deliciosa que são as palavras de Emmanuel, né? Então começa assim pelo versículo. Porfiai é temar por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então a gente consegue entender o sentido dessa passagem, né?
desse versículo. Aí vamos ver o que Emmanuel vai nos trazer de princípio. Ele fala: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, por que ele está dizendo isso? Veja, se é antes da encarnação, ele está dizendo que naquele momento que nós estamos na erraticidade, ou seja, no intervalo entre uma encarnação e outra, né, em que nós passamos a ter, nós passamos a ter um contato com a realidade do que é de fato a vida. Não é verdade? Porque até então, enquanto nós estamos assim, nós estamos limitados na nossa percepção e na compreensão das coisas enquanto estamos encarnados, né? Até pelas nossas necessidades, né? A gente não tem uma visão clara. No momento que a gente desencarna e chega no mundo espiritual, que a gente tem consciência de que somos espíritos imortais e o que vai nos trazer, vamos dizer, tranquilidade, conforto, são as ações dentro da lei divina, a gente reconhece dentro de um campo do coração, ou seja, da inteligência do coração e da capacidade nossa de raciocínio, que não é perdida na medida que nós desencarnamos. E percebe-se assim, puxa, por uma questão quase que de obviedade, de lógica. Olha, então quer dizer que eu vou ter aqui conforto, eu vou me livrar dessas situações das quais não tem como eu fugir, né, ou me refugiar, né, nos confortos da carne, né, onde a vivência das minhas inquietudes, elas passam a ser tão presentes, daí se diz a questão do umbral, né, dessas questões onde a gente não tem como fugir das consequências dos nossos atos. A gente fala assim, nossa, me dê uma oportunidade, então, para que eu possa redimir-me, porque eu sei que as consequências desses atos são nefastas para a minha vida. Eu não estou gostando. Então ele entende que a reencarnação é necessária para o meu progresso, para que eu saia daquele estágio, mesmo que o estágio não seja dos mais terríveis, mas que eu perceba que meu caminho evolutivo passa por eu reajustar esses pontos. Então ele fala assim, puxa vida, eu quero então ter a oportunidade, olha como é que ele está falando, olha um raciocínio que eu estou fazendo. Né? Ele raciocina, como qualquer um de nós raciocinaria, né? Olha, se eu quero ter dinheiro, eu preciso trabalhar e produzir dinheiro, né? Se eu quero estar limpo, eu preciso tomar banho. Sempre o raciocínio da gente demanda que há uma necessidade que cause o que nós desejamos. Então, para chegar na situação de conforto, nós queremos passar pelas atribulações e vencê-las para que tenhamos esse conforto que nós almejamos no campo espiritual, na dimensão espiritual. Aí, então, a gente faz uma estimativa daquilo que é necessário, né? Como você fala, eu vou construir uma casa, eu estimo que eu preciso de tantos tijolos, eu preciso que eu tenho que trabalhar duro, né? Então, ele faz uma estimativa, né, de que será necessária a porta estreita. Nós já entendemos que a reencarnação é necessária para o nosso progresso. E para que progredamos, tá certo? Eu acho que dá certo. Eu não tenho mania de inventar as palavras para sentido. Acabo falando seja aí a qualquer momento, vocês me perdoem. Mas assim, para que progredamos, é necessária a porta estreita. Então a gente faz a estimativa da necessidade da porta estreita, né? E percebe que nos círculos carnais é uma oportunidade gloriosa. Aí eu fiquei pensando assim, gente, a gente sempre fala de oportunidade, e oportunidade é uma palavra muito forte. Se eu for olhar o sentido da palavra oportunidade, é ocasião azarada, circunstância oportuna, favorável para a realização de algo, ensejo. Aí eu estava aqui de onde é que vem a palavra? Em latim é potestatem. Aí que eu me lembrei da palavra potestade, ou potentado, né? Que seja, potestade é potentia, no latim, que quer dizer também poder. Então eu achei muito interessante que oportunidade tem a ver com poder. Oportunidade tem a ver com uma ocasião favorável, em que é lhe dado o poder. Então, oportunidade é poder. E poder, não às vezes, também no sentido, poder tem todos esses sentidos, né? O sentido de ter ascensão sobre. Então, a oportunidade de trabalho é ter domínio, é ter poder de realizar. É oportunidade.
Então, eu diria que a oportunidade é a possibilidade, é a ocasião de você se encher da poder de realizar. Então, é um poder glorioso de poder realizar nos círculos carnais. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Agora, veja, aí que vem a grande questão, né? Você lembra que nós já conversamos aqui que a nossa mente, aquilo que nos rege, que nos direciona, ou seja, aquilo que representa a nossa mente, vamos dizer, representaria o nosso espírito, que o nosso espírito não é necessariamente, exclusivamente raciocínio, ele é um amaranhado, eu diria que é uma rede neural que considera, inclusive, o raciocínio. São Tomás de Aquino já dizia que o raciocínio é a porção imperfeita da inteligência. O espírito é o princípio inteligente, né? Deus é a inteligência suprema. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Então, nós somos um princípio inteligente como espíritos. E inteligência é composta, no nosso caso, no reino nominal, pela a nossa capacidade de raciocínio e nossa capacidade outra, onde nós não raciocinamos, onde efetivamente somos, que é resultado daquilo que nós elegemos como confiança, naquilo que nós confiamos, na nossa estrutura moral, vamos assim dizer. É ali e que nós somos. A psicanálise, o psicanálise Freud já diz assim, já começa, ele compreende isso, que ele diz assim, que onde eu penso, eu não sou. Eu sou onde eu não penso. Nós temos a tendência de estabelecer o domínio sobre as coisas e nos situar no controle que nós podemos ter no raciocínio, no entendimento, não, vamos dizer, no conhecimento das coisas, no domínio sobre o ponto de vista do nosso raciocínio. Então, a gente sente que a gente pode dominar. Ali nos sentimos seguros. E, aliás, ali também, que pelo que pouca vivência que eu tenho, né? Mas, assim, de perceber que ali também tem situados os maiores dramas que as pessoas têm, as maiores inseguranças, as maiores depressões, em que as pessoas percebem que, efetivamente, como elas estão trabalhando com a parte, nós estamos percebendo, nós estamos trabalhando com a parte imperfeita da nossa inteligência, que é o raciocínio, porque ela não é capaz de abranger tudo, ela está limitada a esses aspectos do nosso conhecimento, a capacidade cognitiva que temos, e nós não somos feitos só disso, então nós nos situamos ali numa situação de depressão, de angústia. Porque realmente, com o nosso raciocínio, exatamente por ser a parte imperfeita da nossa inteligência, nós não conseguimos dominar todos os aspectos da nossa vida. Já foi feita uma imagem que eu achei interessante, falando assim, você quer conhecer o que é a sua consciência, falando sobre o ponto de vista, não aquela consciência de entender as coisas, mas acho que a imagem importa bem, né? Ela representa bem. Fala que a consciência assim, é você dentro de um bote no meio do oceano. A sua consciência é esse botezinho, o resto do oceano é o seu inconsciente. Né? Tendo como ideia o fato de que aquilo que você raciocina e que você tem domínio é um bote. Aquilo do qual você não tem domínio, mas que evidentemente rege a sua vida, rege as suas questões, é como se fosse o oceano. Então, um oceano de desconhecimento consciente, mas que existe, que você pode acessar efetivamente. Né? Todos os aspectos espirituais, os aspectos inconscientes da sua vida. E eles efetivamente traduzem. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes a gente vê determinadas coisas que as pessoas falam assim, como é que uma pessoa com esse nível de conhecimento, com essa formação acadêmica, pode acreditar em terra plana? Sei lá, uma coisa assim, eu não quero fazer polêmica nesse sentido, que tem um cunho político partidário, não é isso que eu quero dizer. Como uma pessoa com esse vasto conhecimento pode ter uma atitude tão cruel em relação? Será que não compreende que as pessoas são para serem preservadas, é necessário... Às vezes a pessoa até compreende, mas não é disso que se trata. Ela não tem um entendimento, porque esse entendimento se dá não exclusivamente com o aspecto do raciocínio, com aspectos outros da própria inteligência, nos valores que ela carrega, nas confianças, como a Aldinha fala, confiem em Deus, essa confiança construída. Então, a mesma coisa, a gente vai perceber que, embora você estivesse com, vamos dizer assim, você tivesse essa dita consciência de que para você crescer é necessário que você passe pela porta estreita,
vamos colocar assim, né? Você vê isso com uma oportunidade gloriosa, como comenta o Emmanuel, ele diz o seguinte, que, ainda mais, sob o ponto de vista do nosso raciocínio, a gente reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Aqui nós vamos trabalhar outras coisas. Depois a gente volta em sofrimento purificador. Tá, gente? É muito importante isso. Vamos dizer, sofrimento é purificador quando ele tem uma determinada conotação. Você anseia, de uma forma consciente, de uma forma do raciocínio, pelo sacrifício que redime, exalta. Olha, quando eu exalto, eu faço uso dos meus atributos intelectivos para poder exaltar. Olha, isso é muito legal, isso é muito bom, eu exprimo intelectualmente isso. O obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece. Olha, eu estou compreendendo a dificuldade que enriquece, olha, está falando a mente, e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Então, veja, na hora que ele coloca isso listado dessa forma, né? Ou seja, falando, compreende a dificuldade que enriquece a mente, essas questões todas, então o que ele faz? Nós, né, os espíritos errantes, quando estão para encarnar, a gente estabelece um domínio sobre as nossas necessidades. Isso é positivo, é bom, porque eu passo a ter um componente de raciocínio sobre as necessidades. É um passo maravilhoso. Mas o que acontece quando a gente reencarna? É exatamente isso que acontece. A gente, quando reencarna, nós já sabemos disso, primeiro, nós perdemos a memória de nossas vidas anteriores, inclusive da nossa vida na erraticidade. A primeira coisa da qual nós nos despimos é da intelectualidade que tenhamos desenvolvido domínio sobre ela nas vidas anteriores, inclusive da erraticidade. Não fosse assim, né, nós lembraríamos de tudo, porque essa lembrança, vamos dizer, cognitiva, ela seria preservada, não. Nós só trazemos para a nossa vida, para nos servir de ferramenta para o nosso desenvolvimento como espíritos eternos, as conquistas e as confianças e os entendimentos que tenhamos feito, que tenham deixado marcas indeléveis no nosso espírito eterno. Percebem o que eu digo? Não fosse assim, não haveriam casos, como até no livro da Alda, um dos livros da Alda que ela psicografou, não me lembro quem foi o autor espiritual, que conta o caso de uma lavadeira, que ela começou a estudar, ela estudava, mas ela não era boa com as letras, mas ela era excelente trabalhadeira, ela lavava roupa, e com isso ela conseguiu criar, acho que são 8 filhos, mais um marido na relação amorosa, muito pobrezinho, mas deu um bom ensinamento, acolheu, com trabalho, ela trabalhava e com muita disposição de amor para trazer 2 filhos. Ao desencarnar, em que ela havia cumprido as programações que ela havia feito para si mesma, ela teve acesso no momento que ela vamos dizer que ela teve esse entendimento, então ela passou pelo próprio desenvolvimento do seu espírito eterno. Não vamos tirar um pouco essa palavra de merecimento da vida, porque merecimento tem outras conotações também, mas por necessidades agora, ampliar a consciência dela dos momentos que ela viveu, ela teve acesso a uma vida anterior dela em que ela era uma cientista, era uma estudiosa, era uma professora. Era uma pessoa que ela dava os conhecimentos científicos, dedicada, sabe? Era uma pessoa de vasto conhecimento científico, inclusive, o que aconteceu nessa encarnação que ela veio como lavadeira? É porque ela foi ser tutora de algumas crianças, ela tratava elas igual nada, né? Não tinha a menor paciência, não tinha nenhum laço de amor, e, no entanto, ela tinha sido contratada para fazer esse papel de tutora, mas ela não era tutora no sentido amplo, ela era tutora de dar conhecimento, mas tinha desprezo pelas crianças, e essas crianças vieram como filhas dela na outra encarnação. Havia um colega de trabalho em que a amava, e ela tinha uma afeição por ele, no entanto, ela o desprezava, porque ela achava que o conhecimento dele, a sua capacidade intelectiva era inferior ao dela. Então, veja, ela veio numa outra encarnação que sequer aprendeu a ler direito. É claro, eu fico pensando o seguinte, que para ela poder vivenciar essa encarnação, em que ela passou por situações difíceis sob o ponto de vista das carências no campo intelectivo, na erraticidade, ainda trazendo os aspectos da sua intelectualidade desenvolvida, né?
ela trabalhou muito, ela compreendeu e ela fez essa programação que foi feita aqui. Né? Você lembra que ele coloca, né? Antes da encarnação necessária o progresso, a alma estima, ela estimou na porta estreita sua oportunidade gloriosa nos circos canais. E, por misericórdia, ela solicitou que ela não tivesse a dificuldade a mais, porque às vezes a dificuldade, por isso que a gente fala sobre o sofrimento purificador, né? A dificuldade a mais de ter a sua intelectualidade, de certa forma, contida, né? A ponto de não ter afeição pelas questões do estudo, das letras e tal, e foi analfabeta. Mas por quê? Porque ela entendeu, né? Entendeu não só na intelectualidade, mas entendeu nas suas confianças, ela confiou nisso, pediu esse auxílio e foi colocada em que ressaltou o trabalho dentro do campo do amor. Olha que interessante. Ela poderia, né? Claro, se fosse uma outra pessoa, porque cada um tem, segundo a sua singularidade, segundo a sua necessidade específica, né, os recursos necessários. Em talvez uma outra pessoa, que também fosse uma pessoa ligada à intelectualidade, poderia vir também um bom cientista, uma pessoa ligada à intelectualidade, mas que tivesse desperto essa necessidade do desenvolvimento do amor, ou seja, da porta estreita, e que ela usaria esse potencial que ela tem nesse sentido. Então, o raciocínio, a intelectualidade a serviço do amor. Vocês compreendem? Então, veja, quando a pessoa na erraticidade, ela faz raciocínio e faz estima, né? Faz estimativa, faz raciocínio, faz programações, né? Ela faz programações no campo do intelecto, mas é necessário que faça programações no campo da confiança. É necessário que ela se proponha, voltando mais ao caso dessa lavadeira, professora, vamos assim dizer, né? O que acontece dela? Por que ela quis trazer a não ter intelectualidade? Por exemplo, uma suposição, é dentro da máxima que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, ela necessitou que houvesse a disciplina dela não ter caminhos que a desviassem do caminho da necessidade dela, então assim ela escolheu, para que no trabalho ela construísse, através do trabalho, da abnegação, da não distração intelectual, ela construísse os laços de amor necessários. Né? Então, assim, ela se esforçou, ela se colocou. Então, quer dizer, ela se colocou na disciplina. Olha, eu não tenho intelectualidade, mas tenho trabalho a ser feito. Porque essa disciplina, ela se propôs ao processo. Passar na porta estreita não é um ato único. É um processo. Eu achei muito interessante quando, agora eu nem lembro, porque a gente fica assim, embevecido, né? Acho que foi o Fausto que falou que o que engorda a gente para não passar na porta estreita é vaidade, egoísmo, né? A gente acaba não passando, a gente entala na porta estreita, né? Não dá para passar. Então, assim, é necessário um processo de emagrecimento, vamos dizer, porque a porta estreita não é simbolicamente uma passagem, né? Mas é um processo. Então, ela se colocou na porta estreita, sem recurso financeiro, sem recurso intelectual. Aí, o que ela fez? Ela reconheceu e se dispôs ao sofrimento. Sofrimento purificador, gente, quando fala em sofrimento purificador, todo sofrimento é purificador, mas ele só purificará com o que você fizer com ele. Então, o sofrimento purificador é aquele que entra como uma disciplina em que você valoriza. Porque o nosso papel, eu sempre coloco isso, é o seguinte, que o sofrimento não é permanente. O sofrimento é fundamental que entendamos que o sofrimento ele é purificador, mas haverá um momento em que haverá purificação. Vocês entendem? É necessário que vençamos o sofrimento, para que não haja mais sofrimento. Por exemplo, eu tenho em mim um aspecto da vaidade que eu me acho lindo, né? Muito embora seja verdade, mas enfim. Eu me acho lindo. Então, qual que é o meu sofrimento purificador? É que me seja colocado, ou que eu tenha um acidente, que eu me desfigure, sei lá, ou que isso vai me causar muita dor, né? Ou que, por exemplo, né, uma coisa que me desfigure o rosto, que eu deixo de ser essa belezura toda, assim, material, né? E com isso, eu sofro, mas eu começo com isso ter que despertar para outras características em que, através desse sofrimento, que é um choque
imposto pela minha necessidade de eu abandonar essa vaidade, tá certo? Essa vaidade com o rosto, para que eu tenha espaço na minha necessidade de encontrar felicidade, em que existem outras coisas a serem colocadas na minha frente. Não sei se vocês entendem. Aí, nesse momento, eu passe vamos dizer assim, de orar ou de rezar, pedindo que o meu rosto volte a ser bonito, tá certo? E passo a não sofrer mais com a desfiguração do meu rosto. Eu vou superar esse sofrimento, até que isso não... Assim, eu vou sofrer com isso até que meus valores sejam reconstruídos, e isso perca importância, essa questão vaidosa, perca importância nas minhas atitudes, no meu pensar e na minha ocupação, para que isso não me cause mais sofrimento. Mas não será apenas em saciar a minha vontade de ser bonito, que eu poderia fazer uma plástica e deixei de sofrer, porque agora estou bonito com a plástica. Isso resolveria meu problema? Não. Não resolveria meu problema. Resolveria o problema da minha vaidade. E eu estaria estacionado no crescimento do meu espírito eterno. Então, o sofrimento purificador é quando ele é superado. Aí ele me purifica. Não há necessidade. A gente entende assim, outro dia uma pessoa falou assim, se a pessoa perder um braço, ela ficar orando para pedir para ser restituído o braço, né? É porque ela não compreendeu. Mas se ela ora e se esforça, pedindo a Jesus, por favor, que reforce nela o bom ânimo, a boa vontade para enfrentar o mundo, mesmo não tendo um braço, que ela possa ser iluminada para ter mais habilidades com um braço só. Eu lembro de um mágico argentino chamado Renan, não sei o que, esqueci, que ele era um mágico de baralho com uma mão só esquerda, e é fantástico, né? Ele só tinha um braço esquerdo, mas era um braço mágico, fazia coisas inacreditáveis, assim. Ou ela ora, silencia e serve, né? Até que o sofrimento pela perda do braço, ou de não ter o braço, seja superado. Mas se, claro, Deus onipotente, né? Ele pode fazer o que quiser, né? Tudo para ele é oportunidade, vamos dizer assim. Se ele se tratasse as pessoas por privilégio, entendesse isso como uma coisa que, vamos dizer, que ele para tudo pode, eu quero dizer assim, que não é assim que a gente entende Deus, né? Mas vamos dizer assim, que por um milagre, porque eu não gosto de usar essa palavra assim, não, por um efeito, o braço dele foi restituído, qual um rabo de lagartixa, né? O que saciaria ele? Saciaria a vaidade. Esse desconforto que ele tinha, é que nem aquela história, a pessoa está com fome, parece cruel em relação a isso, né? Eu acho que na medida que nós tivermos uma atuação social e pudermos saciar a fome das pessoas, é importante que façamos isso, para que dê ela recursos para poder trabalhar outras coisas. Mas o principal, falando que fome são várias, é que a gente vença a fome, que a fome não nos traga sofrimento, que eu trabalhe apesar da fome. Entende? Às vezes a nossa fome é a fome de atenção, é fome de reconhecimento, ou seja, fome dos aspectos da nossa vaidade ou das nossas supostas necessidades dentro do campo do egoísmo ou do egocentrismo. Entende? Então, quando ele fala, reconhecer a necessidade, deixa eu colocar de novo aqui, reconhece a necessidade de sofrimento purificador, se ele reconhece intelectualmente, ok, anseia pelo sacrifício que redime, né? Mesmo aspecto, exalta o obstáculo que ensina, todo obstáculo ele ensina na medida que você o enfrenta. Aí ele vai ensinar. Porque às vezes obstáculos a gente desvia, mas quando você o enfrenta é diferente. Você desviar é buscar a porta larga, mas o obstáculo que ensina é aquele, até ensina, eu posso vencê-lo ou não posso vencê-lo, ou eu preciso trabalhar mais, me disciplinar mais para vencer. O que pode ser um obstáculo que ensina? Aspectos que todos nós já falamos. Eventualmente, assim, a minha insegurança diante do meu aspecto físico não me faz ficar parado e não me movimentar no sentido de algo que é positivo, tanto para mim como para o meio, ou para atos amorosos, né? Então, é um obstáculo a ser vencido, né? Agora, se eu simplesmente não trabalho porque eu estou sentindo que eu me justifico, eu me situo em cima de uma dificuldade que eu tenho, movido pela minha vaidade, pelo meu egocentrismo, ou pelo meu egoísmo, o que quer que seja, né? Eu desvio, então ele não me ensina.
Eu fujo dele. Compreende dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja ligão. Olha só, a dificuldade que enriquece a mente. Quando ele fala em mente, por isso que eu falo que a palavra do texto do Emmanuel é muito interessante. A conceituação de mente, até do próprio Emmanuel, não é o cérebro. Não é apenas o raciocínio. Assim como Santo Agostinho, o raciocínio é a parte imperfeita da inteligência, ou seja, a parte imperfeita da mente. Entende? Então ele reconhece que a dificuldade enriquece a mente. Por que enriquece a mente? Porque exige que atuamos com raciocínio. Mas todos os nossos raciocínios também são feitos segundo as nossas premissas de valor. E essas premissas de valor, você pode falar sobre elas, mas elas se estruturam não pelo raciocínio exclusivamente, mas pelas nossas vivências, pelas nossas sensações, pelos afetos, pelos amores e desamores que fazemos. Não é? Eu conto assim, uma vez uma pessoa falou o seguinte: você pega um livro que contém 101 declarações, 100 verdadeiras, uma falsa, né? Porque a declaração ela pode ter dois valores, falso ou verdadeiro. Então, 100 verdades e uma mentira, você descarta o livro inteiro. Por quê? Porque as construções que foram feitas, aí tem um amigo meu que brincou e falou isso, eu acho meio antipático, mas às vezes eu acho que é interessante, que até relógio parado está a hora certa 2 vezes ao dia, né? Porque por um momento vai passar por uma coisa certa. Então é claro que essas 100 declarações verdadeiras, vamos dizer, são como um relógio quebrado. Algum momento ele vai falar alguma coisa verdade, mas a premissa, aquilo naquilo que a pessoa confia, aquilo que ela tem como valor, todas as construções de raciocínio dela estão estruturadas neste valor que ela optou para si. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa que seja extremamente, vamos dizer assim, racista. Né? Uma pessoa que seja racista. Ela acha que uma pessoa de raça diferente da dela seja inferior. Então, ela acha, não é que ela acha, parece que ela está raciocinando, não. Ela sente isso. Ela olha para uma pessoa, para uma cor diferente da dela, ela não pensa isso não, ela sente dentro dela assim, essa pessoa é inferior. As ações que ela vai ter de raciocínio para ela vai ser estruturada em cima desse sentimento, por mais lógicos que sejam os raciocínios. Sabe? Por mais que ela busque por uma fundamentação, vamos dizer assim, científica das coisas, mas o seu raciocínio, a sua lógica estará contaminada por essa confiança que ela tem de que o outro é inferior, porque tem uma cor diferente. Então ela vai, o que chama de, são sofistas, né, que fazem a razão pela fala que está sendo dito. Então ela vai construir recursos, a mente serve para isso, da imperfeição dela, para poder justificar que ela é racista. Então quando uma pessoa falar com ela assim, você está no meu caderninho preto, que embora seja eu estou usando isso para ficar bem simples, embora seja uma expressão corriqueira de muitos anos, que se falava antes, para ela não tem sombra de dúvida que é no livro das coisas ruins. Você entende? O meu caderno é preto, só tem coisa boa. Né? Para ela não tem dúvida. Você pode falar assim, olha, eu fiz um compêndio num caderno de capa preta das coisas boas. Inclusive, estou fazendo mesmo, né? É feito, a Aldinha falou, Jesus canta igual Roberto Carlos, não foi isso que ela falou? Como é grande o meu amor por vocês. Né? E ele diz isso silenciando, a gente pode dizer isso para os outros, assim, silenciando, orando e servindo. Né? Mas para aquela pessoa, quando ela tem isso nela, na hora que eu falei isso, ela não vai acreditar que aquilo é tão bom. Porque a base daquilo que dá confiança, da mente dela, né? O que é preto não é bom. Entende? A nossa dificuldade, a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja lição. Então, conscientemente, eu peço lições não para a mente como um todo. Lições não é para os meus raciocínios exclusivamente, é para as premissas do meu raciocínio, que é onde situo, é o oceano do qual eu não domino, mas são das certezas que eu carrego, das confianças que eu tenho, meus códigos, sabe? Eu raciocino em cima das minhas, se eu sou uma pessoa extremamente egoísta, todas as minhas ações, por mais lógicas que sejam,
traduzirão meu egoísmo. Por isso que eu brinco quando eu falei sobre a questão do merecimento. Toda vez que a gente fala assim, a gente quer ser agradável, né? A palavra como merecimento, orgulho. A gente usa a palavra orgulho como uma coisa muito boa, né? A gente fala assim, nossa, maior orgulho, meu filho, passou em... a boca até enche, assim, ó. Passou em primeiro lugar, até enche a boca, em primeiro lugar no vestibular, sei lá, de quê? De medicina. Medicina, então, é o mais chique, né? Olha o que orgulho que eu tenho do meu filho. E realmente é uma sensação muito boa de orgulho. Mas orgulho é o sentimento de que você é melhor. Isso denuncia que nós estamos trabalhando a vida com melhores e piores. A visão que Jesus vem nos dar, por isso que fala que ele veio para ladrões e prostitutas, para conviver ladrões e prostitutas, que não há melhores nem piores. Há momentos distintos de evolução de cada um. Estamos todos no mesmo planeta de provas e expiações, vivendo momentos diferentes e singulares, cada um de nós. O momento que eu passo pertence exclusivamente a mim. Então não pode dizer que aquilo que você tem, aquilo que você faz, seja melhor. Não. Melhor é quando orgulho em relação aos outros, melhor para tudo. Não. Só há um melhor, o melhor para mim. Só um pior, o pior para mim. O melhor para o meu crescimento como espírito imortal ou o pior para o meu crescimento como espírito mortal, o que realmente importa. Na hora que eu faço de orgulho, embora seja uma coisa que fala assim, admirável, tenho a sensação de ser uma coisa boa, orgulho de ser brasileiro, orgulho disso, orgulho daquilo, nós estamos reafirmando isso, mesmo, por isso que eu falei do oceano que a gente não tem domínio, nós estamos traduzindo em palavras a satisfação que temos de sermos melhores que o outro. Seja pelo motivo bom, motivo que seja. Porque passar em primeiro lugar no vestibular é uma coisa muito boa para a pessoa que passou. Para o pai, motivo de alegria. Porque é sempre bom ver para o irmão, para o filho, ter as suas conquistas, frutos do seu trabalho. Aí você fala, frutos do seu merecimento. Opa, aí nós entramos com uma outra coisa, né? Quando você fala merecimento, olha que coisa interessante. Isso eu quero dizer que essa coisa, vocês me perdoem que eu faça essa coisa assim. Não é que a gente fala assim, nossa, fulano merecia isso. Nossa, eu comprei um carro novo. Ah, não, você merece um carro novo. Parece legal, né? Parece que eu estou falando assim, puxa, porque eu estou reconhecendo, eu estou dizendo para ele que ele é uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadeira, né? Trabalhadeira é diferente de trabalhadora, né? Trabalhadeira é mais bacana que trabalhadora. Trabalhadora, as pessoas, mas trabalhadeira é aquela que trabalha mais. Acho legal isso. Aí você fala o seguinte, você analisou a vida dela, analisou inclusive o bem que eu quero a ela, o valor que eu dou ao trabalho dela, pesei diante das circunstâncias da vida, fiz um julgamento da atitude dela, cheguei à conclusão que ela é uma pessoa do bem, que produziu bem, e dou minha sentença, você merece. Você merece este prêmio. Tá certo? Da mesma forma, eu não me incomodo quando a gente pega um bandido desses internacionais que entrou lá, sei lá, aconteceu uma tragédia no interior, que foi lá e matou pessoas, não sei aonde, etc e tal. Se um sujeito desse merece ficar a vida inteira na cadeia, olha, eu já julguei ele também. Como eu julguei o meu amigo que comprou um carro novo, eu julguei também esse outro irmão, cada um num momento distinto. Em que eu estabeleci uma comparação com meus próprios valores, fiz um julgamento e julguei e sentenciei. Já dei a sentença. Olha, vai preso. Não. Vai poder usufruir desse carro. Sabe? Então, na nossa linguajar, na nossa fala, a gente revela as premissas do que nós estamos construindo. Entendeu? Então, nesse aspecto, parece que eu estou assim, desviando, mas eu quero dizer isso. Quando na erraticidade a gente reconhece a necessidade de sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende, aí é até interessante o fato de compreender, compreende com a confiança e com a intelectualidade, né? A dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera, senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. A luz dos entendimentos. Olha só,
compreende e entendimento, quando ela fala a luz do entendimento, porque em outros momentos a Armando já falou sobre a questão do conhecimento e do entendimento. Por isso que o entendimento envolve as certezas, não gosto de falar muito de certezas, mas as confianças e aquilo que efetivamente nós temos como certo na nossa vida. Aquilo vai nos estruturar para os raciocínios, e o entendimento se dará com as confianças que construirmos e com raciocínios que fizermos a partir deles. Então, ou seja, com a parte perfeita, que não deixa resquícios. Por isso que fala que o espírito, ele na erraticidade, no plano espiritual, ele não consegue mentir, porque aflora aquilo que ele vê efetivamente, aquilo que ele efetivamente está entendendo, o entendimento dele. Então, por exemplo, um racista, a sensação de repulsão ou de sentir superior a um outro de raça diferente, ele não consegue esconder isso, ele não consegue camuflar com raciocínio, porque fica transparente as confianças e as coisas que efetivamente ele é. Você lembra que falou, eu não sou, onde eu sou, eu não penso. Onde eu penso, eu não sou. E como espírito, ele é. Ele não é o que ele quer mostrar que está pensando. Então, quando ele fala, a luz, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Elevará a alma. Então, entendimento é isso. A luz do entendimento é que as coisas que nós estabelecemos, essa luz de aceitar, de colocar dentro dos nossos corações, desse nosso coração, estes valores exemplificados por Jesus. Quando ele está solidificado, e nós aplicamos um raciocínio em cima, nós temos entendimento. Isso é tão interessante, é tão fundamental, que quando eu lembro para vocês, é o seguinte, que quando a pessoa reencarna, ela não tem memória do que passou, ela não tem a mesma intelectualidade, ela não traz os conhecimentos que ela tem adquirido em outras vidas, embora eles estejam presentes no seu espírito eterno, ela não vai ter esquecimento enquanto espírito eterno, mas para que sirva na atuação dela, as ações que ela faça naquilo que ela tem como verdadeiro dentro de si, fruto de disciplina, no bem. Entende? Se fosse aquela história, aí as pessoas perguntam assim, se, por exemplo, a intelectualidade fosse fundamental, não teríamos almas produtivas do bem. Se dinheiro fosse fundamental, olha só o que eu estou dizendo, fundamental para o crescimento da humanidade, ou seja, fundamental para o crescimento da humanidade, não, porque é uma força criativa o dinheiro. Eu quero dizer assim, se nós termos dinheiro fosse fundamental para que atuássemos no bem, né, você acha que Deus não disponibilizaria esse dinheiro para todos igualmente? Se nós tivermos que esperar condições de intelectualidade para poder atuarmos no bem, você acha que faltaria inteligência no sentido usual que você tem, capacidade de raciocínio ou capacidade de reter, de memorizar, de reter conhecimento, faltaria a algum ser humano? Ontem meu primo, nós estávamos fazendo evangelho lá, tocando nesse assunto, ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que ensina as outras pessoas andar de bicicleta, que jamais vi tanto carinho e amor, e ele tem dificuldades no campo da intelectualidade. Então, veja, será que é necessário isso do qual nós nos seguramos, nos apegamos fortemente, para ter domínio sobre as circunstâncias, saber os porquês, é fundamental para o nosso crescimento como espírito eterno? Não. Eu já te respondo, não é. O que é fundamental é a luz, quer compreender a dificuldade que enriquece a mente, é a luz do entendimento. Não é? É daquilo que se constrói fortemente como uma coisa que está presente em nós. É alguma coisa que nasce do oceano, né? Mas que é firme, poderoso, que é esse oceano do qual nós não precisamos, nós falamos dele quando nos expressamos no raciocínio, mas a fundamentação está nele. É ali que nós confiamos, ali que nós somos efetivamente. Porque o que eu falo, o que eu expresso, o que eu raciocínio, pode ter o contorno que eu quiser, vai depender da minha inteligência, capacidade de sincronizar palavras, de memória, de fazer recursos. Isso nada adianta.
O que adianta é a atitude do bem, e a atitude do bem nasce naquilo que nós efetivamente somos. E se ainda não somos, nos são dados sofrimentos, trabalhos de sacrificiais para que tenhamos um processo de construir e solidificar esse bem em nós. Aquela história que Jesus falou, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Até então, a compreensão que se havia da lei era de obediência. Nós estamos em vários aspectos, não em todos, nós estamos no processo de obediência, porque isso não é natural nosso. Esse amor como o de Jesus, né, não é, mas é nosso objetivo. E se nós não conseguimos, nós obedecemos. Como que nós obedecemos? Por exemplo, eu procuro não falar mais tem que, ou devemos, deve, não, porque eu começo a querer compreender, né, ter o entendimento de que cada pessoa é singular no seu desenvolvimento. Então, na medida que eu faço uma descoberta, eu não posso impor isso como dever ao outro. Eu só falo deve e tem que para mim mesmo. Mas quero imantar com as minhas ideias segundo Cristo. Se eu acredito que elas estão vinculadas ao Cristo, aí eu sugiro. Porque Jesus e Deus Pai nunca impõem. Como a Alda falou, o amor nunca é imposto, nunca oprime, nunca constrange. Então, todas as vezes que o Emmanuel vai falar no texto, ele fala assim, no texto dele, ele fala assim, as sugestões do amor. Não é verdade? Semear o amor pela vida é trabalhar com sugestões, atitudes de amor. E por mais, eu lembro de uma frase que nós pensamos aqui no meu caderninho preto, dizendo assim, eu até guardei que assim, nenhum ato de amor se dissipa na inutilidade. Caderninho preto. Nenhum ato de amor se dissipa na inutilidade, mas as palavras se dissipam. Então, obedeçamos para um dia ser verdade em nós mesmos. E na medida que a gente fala assim, reconheço e quero e vou, nós estamos nos colocando num processo de disciplina, de obediência, para um dia isso ser feito, para, senão a luz do entendimento que levará nossos caminhos infinitos da vida. Né? Olha só para a gente terminar, obtém o vaso frágil da carne, olha que interessante, fala da fragilidade do vaso da carne. É frágil não por conta da densidade, que nós somos bastante robustos. A fragilidade está no esquecimento em que nós vamos ficar apenas com aquilo que houvermos construído em nosso espírito eterno. E nos somos colocados com esquecimento da intelectualidade que nos impunha um determinado raciocínio, mas com as nossas conquistas e com tempo para poder tratar aquilo que falta ser tratado. Buscando a luz do entendimento, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. E aí o que acontece? Quando a gente chega no vaso terrestre, a gente fala, opa, verdadeiramente, embora intelectualmente eu me proponha o que é válido, né, extremamente válido, né, já ouvi dizer que há nas regiões umbralinas, né, muito mais gente que caiu pelo intelecto do que caiu pelo coração, né? Então, a gente tem mais um tempo para poder construir essas ideias nos berços, né? Nós, nos berços que nos cabem, com oportunidades, com poderes de realizar, com todas as dificuldades que nos dão poderes de vencer aquilo a ser restaurado em nós mesmos, retificado em nós mesmos. Mas não, nós precisamos, é muito mais... Tem um amigo meu falando sobre a questão portas largas por onde transitam as multidões, eu lembro sempre, não sei de onde é que eu peguei isso, eu acho que foi do Luiz Sérgio certa vez, dizendo assim, que ninguém vicia em martelada no dedo, né? Por isso que fala que droga, sob um ponto de vista, as drogas, um ponto de vista, é muito bom para quem está disposto a achar que aquela ilusão, aquele entorpecimento seja muito bom, né? Porque dá uma fugida, sei lá, e tal. Então, deve ser muito bom sob a preparação que a pessoa tem para receber a droga, né? Então, ela não vicia, e chega, estou viciado, chega aqui todo dia, pum, bateu, não, vou dar alguma coisa que eu tenha sensações boas. Não, isso é a própria porta larga. A gente busca as sensações boas, busca ser servido do que ser servir, porque, em tese, isso favorece o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa vaidade. Então, toda porta estreita nos faz um bem aparente, toda porta larga, um bem aparente. E a multidão toda busca por isso, né?
fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, não é verdade? Tem menos sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir os semelhantes, reclama o serviço dos outros para si, em vez de servir os semelhantes. E no sono doentio do passado. Por que fala no sonho doentio do passado? Porque volta, muitas das vezes, a repetir os mesmos erros que fazia em encarnações anteriores. Atravessa os campos de evolução. Gente, quais são os campos de evolução? Um principal campo de evolução é a encarnação. Exatamente porque nós abandonamos esse suposto domínio intelectual que havíamos quanto da erraticidade e que tivemos uma visão diante da verdade e não há quem não se curve diante da verdade, e quando nós caímos onde nós efetivamente somos, nascemos então, como diz o outro, nus, né, despidos de tudo isso, né, a gente volta a cair, porque vai prevalecer o que tenhamos alimentado em nosso espírito eterno. Ainda as nossas dificuldades no campo do egoísmo, da vaidade. Sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Né? Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo as transformações da morte. Eu acho muito interessante isso, que eu lembro que até da cultura de pedir perdão antes de morrer. Né? As pessoas se conhecem diante da morte, eu já fico pedindo. E falar, se fosse possível voltar, pensam todos. Ixi, eu já me peguei pensando assim, nossa, se eu tivesse esse tipo de consciência, ou essa aprendizado que eu já tive aqui agora, se eu pudesse voltar lá com meus 20 anos, eu não fazia aquelas bobagens que eu fiz. Mas depois eu penso assim, se eu não tivesse feito as bobagens que eu fiz, eu não teria campo de experimentação ou de vivência para poder me doer ou sofrer e superar esse sofrimento, né? Ainda não teria o que era necessário, não teria minha porta estreita. Então, às vezes, aquilo que a gente faz de errado é a nossa própria estreita. Desde que saibamos superar, aprendamos, disciplinemos-nos na superação, para que isso seja verdadeiro, seja espontâneo em nós. Né? Olha só, com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência, a fé. Porque quando os encarnados viram isso, e não há quem não ceda, não se curve diante da verdade. Com que transporte de júbilo se devotaria, então, à felicidade dos outros? Olha só que interessante, ele fala isso como se fosse, assim, realmente as manifestações do intelecto, porque diante da verdade o intelecto trabalha. Só que quando ele encarna, ele perde esse intelecto. E fica com o que efetivamente ele tenha construído como espírito eterno, nós mesmos, né? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto. Recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Porque agora, pela força do meu raciocínio, eu quero entrar de novo, aí eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Somente se eu tiver, de fato, que eu vou ficar com aquilo que eu houver construído no meu espírito eterno. Então, é muito interessante que certa vez eu ouvi, por exemplo, sobre o ponto de vista da caridade, ou da caridade que é o amor em movimento, como o Fausto bem lembrou, né? Que a gente pensa assim, as ações, quando você dá uma roupa para alguém, quer dizer, você dá, ótimo, e aquilo ali é uma disciplina que nós fazemos com nós mesmos. Da pessoa que recebeu a roupa, você vai ter uma gratidão eterna. Mas esse ato solidário, esse ato fundamental e importante, é um processo, vamos dizer, disciplinar para quem somos nós. Para estar em nós a percepção do amor em movimento. Mas a caridade é muito mais do que dar uma roupa. Caridade, aquela ação de amor, atitude de amor que deixa marcas indeléveis em nosso espírito eterno e que nos servirá nos campos de evolução que teremos pela frente. Né? Então é importante que a gente doe roupas, dê sopa, né? É muito importante como um processo disciplinar, processo de amor que contarão muito, mas fundamentalmente como disciplina para que o amor e a percepção do outro, como exercício, para que a percepção do outro seja inerente a nós mesmos, seja a fundamentação dos nossos raciocínios. Para que quando a gente tiver que tomar uma decisão, esteja em pauta o amor como premissa de nosso raciocínio. E nós fazemos isso no exercício, na disciplina.
na disciplina de dar sopa, na disciplina de parar e escutar uma pessoa que às vezes nos procura com um assunto que não nos interessa, mas ela é carente de atenção. Não é? Talvez faça parte dessa disciplina para que cresça esse amor. Certa vez nós pedimos uma oração para uma nossa queridíssima aqui, e assim, preocupados em incomodar. E ela falou assim, puxa, eu que agradeço pela oportunidade de atuar. Isso para mim, olha como ela colocou, é poder. Eu que te agradeço pela confiança e pela me dar essa oportunidade de servir a Deus. Ela não entendeu como incômodo, ela entendeu como uma oportunidade. Olha que maravilha, quem dera nós, quando somos requisitados em situações ditas desagradáveis, de ter que abrir mão de um dinheiro, ou de fazer um serviço para alguém, ao encarar como incômodo a ser superado, não vou eu, só Jesus, né? A gente adora falar isso. Eu falo isso que eu sou uma pessoa caridosa, mas eu vou lá porque eu sou caridoso para te ajudar. Se te olhasse e falasse assim, puxa, muito obrigado pela oportunidade de ter atitudes de amor. Olha que diferença que é. Então, a gente vai falar muito obrigado, mesmo que lá dentro a gente se sente incomodado, porque aí nós estamos estabelecendo uma disciplina, nós fizemos um objetivo. E nós vamos repetir isso para nós mesmos. Muito obrigado por esse poder que me dá de poder trabalhar por mim mesmo, até que quando a pessoa chegar, ela sinta e nos buscar, uma situação chegar, e eu não tenho que repetir muito obrigado, ou que eu tenho que falar para mim mesmo muito obrigado. A minha sensação de alegria, dite isso, fale disso. É como também falando aquilo que eu notei, né, a respeito do semblante, que fala, quer ver? Está aqui em outro lugar. O nosso amor transfigura o nosso semblante. Né? O amor que a gente tem vai transfigurar o semblante. A gente não vai precisar traduzir em palavras, porque com palavras eu não sei dizer o meu amor por vocês. Mas as minhas atitudes dirão pelas atitudes, dirão pelo meu silêncio, dirão pela minha oração e dirão pelo meu serviço. Né? Mas esse é o nosso esforço. É a porta estreita. Tá bom, gente? Espero que, assim, na minha tentativa, assim, porque realmente é muito lindo a gente tentar pegar coisinhas aqui para estabelecer uma reflexão. Espero que tenha contribuído. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estamos aí às ordens, né? Podemos falar agora ou depois, como vocês quiserem. Estou muito feliz de poder estar aqui nessas quartas-feiras. Quem ia vir a Renata, mas ela teve ela teve um problema para resolver. Aliás, muito feliz, né, que ela mudar de casa nova, parabéns para ela, então a coisa se acumulou. Nós vamos na nossa oração para a Renata, que dê tudo certo nesse novo momento da vida dela, né? E vamos também, agora vamos chamar a nossa querida Mônica, nossa queridinha Moniquinha. Oi, Moniquinha. Tá bom? Oi, Telzinho, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo estudo, foi muito bom. Temos material para refletir aí a semana toda, né? Exato. Que bom, que bom. Vamos refletir. Me ajudem. Tragam colocações para a gente filosofar no amor, né? Nas atitudes de amor. Isso, no amor, né? Sempre no amor, né? É um exercício que a gente tem que fazer também diário, né? Exatamente, exercício diário. Moniquinha, é uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos deixar você aqui para fazer a nossa oração no final, tá bom? Obrigada, Thelma. Tchau. Obrigada para você também. Então, vamos elevar os nossos pensamentos até o alto, nos conectando com Jesus, com o Dr. Bittencourt, Manuel Felipe Santiago, amigos queridos do coração, que nos carregam no colo, que trazem para nós as bênçãos, que nos fortalecem. Muito obrigada, companheiros. Muito obrigada. Que Jesus, esse companheiro querido, que é o amor puro, que devemos segui-lo, aprender com as suas lições, com os seus passos, que estejamos sempre muito perto dele, trazendo para dentro do nosso coração, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, tudo aquilo que ele nos ensinou,
que Ele nos inspira. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por este trabalho semanal, por este encontro abençoado. Obrigada, Manuel Felipe Santiago. Não estamos presencialmente na casa, mas estamos aqui juntinhos, espiritualmente falando, juntinho do Senhor. Muito, muito obrigada a todos. Que tenhamos uma semana excelente, com muitas reflexões. E assim me despeço, deixando meu beijo a cada um de vocês. Muito obrigada, Jesus. Muito, muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.